Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia 12 de julho, 15º domingo do tempo comum, e vamos ouvir o evangelho do dia que se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos se aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendam. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os curem. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente caiu em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E do momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, as ilusões das riquezas sufocam a palavra e ali não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este produz fruto, um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos, o primeiro passo a ser meditado no Santo Evangelho nós acabamos de ouvir: a sede que o povo tinha de Deus. Eles queriam estar em volta de Jesus para ouvi-lo, porque as palavras que saíam da boca de Jesus preenchiam o coração daquele povo. Eles, meus filhos, sentiam a paz quando ouviam Jesus falar. Quando Jesus anunciava o reino de Deus, eles sentiam amados, sentiam o amor de Deus. O povo tinha uma sede de Deus. Mas o Senhor ensina assim, meus filhos, que diante da evangelização, do anúncio da boa nova da salvação, havia pessoas que acolhiam a palavra, mas não tinha ali aquele
não enraizava a boa nova da salvação. Tanto que ele coloca aqui, o Senhor, uma parábola onde fala de alguns terreno cheio de pedra, sabe? Cheio de pedra. Que você planta uma planta ali e ela não vai conseguir ter vida, porque o terreno é duro. Outro terreno, aquele terreno cheio de espinhos, não tem como a planta crescer ali, porque ela também não vai ter vida. E outro, uma terra boa, tranquila, bem estercada, plantou, vai nascer, vai crescer e vai dar muitos frutos. São comparações que Jesus faz. Meus filhos, para colher a boa nova da salvação, tem que ter um coração purificado. Um coração purificado, um coração novo. Porque a palavra de Deus é algo novo. Ela vem para renovar, para transformar, para libertar. Então o coração precisa estar transformado, um coração novo, disposto a acolher o novo. Filhos, um coração cheio de espinhos, diz aqui o Senhor, ou um terreno cheio de espinhos. Quantas e quantas pessoas, meus filhos, que acolhem a boa nova da salvação, mas são focadas nas preocupações do mundo. Ou uma coisa ou outra. Não tem como ficar com os pés em duas barcas. Não tem como, meus filhos. Esse terreno cheio de espinhos aqui, aquela plantinha que vai crescendo, mas os espinhos sufocam e ela não cresce. O mesmo acontece, meus filhos, quando a pessoa ela quer dar um passo na fé e acolher Jesus em sua vida e ao mesmo tempo quer ficar com os pés nas seduções do mundo. Aí não vai crescer mesmo? Não vai dar fruto mesmo? Porque ela não se decidiu ainda verdadeiramente por Jesus. Ela tem que tomar uma decisão. Ela tem que tomar uma decisão. Esse é o coração que é sufocado pelas seduções do mundo, as ilusões do mundo. E outros também, né, meus filhos, quando dizem assim, eu quero seguir Jesus fielmente, com perseverança, mas quando vê ou vem alguma perseguição, alguma crítica, de repente já quer abandonar tudo, não vai ter vida. Porque também ela não fez a verdadeira opção por Jesus. Não fez. É preciso, meus filhos, ter certeza daquilo que está fazendo. Ou seja, ter uma experiência profunda ali com o Senhor. Meus filhos, e outro, aqui é terreno bom, né? Coração preparado para colher algo novo, que é a palavra de Deus. Feliz daquele que acolhe a boa nova da salvação com alegria, disposto a deixar ou permitir que o reino de Deus transforme a sua vida, transforme a sua realidade. Meu querido filho, minha querida filha, vamos preparar o nosso coração para acolher a boa nova da salvação. E olha, o inimigo de Deus, ele faz de tudo para nos atrapalhar no anúncio da boa nova da salvação. Como também ele quer atrapalhar as pessoas a acolher o reino de Deus. Tem sempre alguma coisa para querer atrapalhar, não é? É sempre assim. Não é somente mar de rosas viver o Evangelho. Nós temos um inimigo, que é o inimigo de Deus, que é nós também. E ele não quer de forma alguma que a pessoa abrace a sua fé na pessoa de Jesus. Não, ele não quer. Ele quer que a pessoa realmente caminhe longe do reino de Deus. Longe do céu, longe da vida eterna. Isso ele quer que aconteça. Agora, meus filhos, é preciso ter perseverança. Eu acolhi o reino de Deus na minha vida, vou vivê-lo dia após dia, porque eu sei que o meu coração, bem no centro, está a pessoa de Jesus. Esse Jesus que me dá a verdadeira alegria, a verdadeira paz que vem do Senhor. Deus abençoe você e a sua família. E vamos evangelizar, levar o nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.